da sua bondade na nossa vida, poder cantar louvores ao Senhor, também nos humilharmos verdadeiramente diante dEle, sabendo quem somos pessoas pecadoras, indignas de estar na presença de um Deus santo, mas louvá-lo, porque sabemos que o que Cristo fez na cruz é suficiente para nos perdoar dos nossos pecados. E por isso somos acolhidos e chegamos confiadamente diante do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo, na certeza que o Senhor nos recebe por causa do seu Filho. É também por isso que nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. É parte daquilo que Ele nos tem dado, porque tudo que temos provém da sua boa mão. É o Senhor que nos tem, em misericórdia, nos sustentado e dado o suficiente para vivermos dignamente. E quando nós consagramos ao Senhor dízimos e ofertas para ser investido no avanço do seu reino, no socorro do seu povo, nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado. Nós reconhecemos que tudo que tem vem do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é que nos tem sustentado, dado força, saúde, e queremos demonstrar isso em gratidão, consagrando parte daquilo que o Senhor nos tem dado. E agora, nesse momento, nós estamos diante da sua palavra para ouvir a voz do Senhor. Nossa preocupação como responsáveis por transmitir a palavra de Deus é não interferirmos naquilo que Deus quer falar ao coração do seu povo. Nós temos plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação do Senhor. E quando exposta fielmente, Deus fala ao coração do seu povo. Então, que o Senhor possa nos dar a graça necessária para que a gente possa atentar à sua palavra e ouvir a sua voz para as nossas vidas, para que saiamos daqui dispostos a vivê-la, a obedecer a sua vontade, para que o nosso Deus se alegre e se agrade com a nossa vida, assim como se agrada da vida do seu Filho Jesus, a quem fomos chamados para servir. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, dar continuidade à exposição desse Evangelho. Temos sido muito enriquecidos aqui através da instrumentalidade do pastor Kleiber, que tem nos trazido uma exposição em Daniel. Pastor Lutero nos trazendo a exposição da primeira carta de Pedro, muito nos abençoou nesta manhã. E agora vamos abrir o Evangelho segundo Lucas e dar continuidade à exposição desse Evangelho, capítulo 4, versos 31 em diante, até o verso 44, final desse capítulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E logo se levantou, passando a servi-los.
Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Pai bendito, Deus de amor, de misericórdia, somos muito felizes em estar na Tua presença, Senhor. É muito bom poder cantar louvores ao Teu nome. É muito bom nos sentirmos juntos como corpo, como igreja do Senhor. É muito bom, Senhor Deus, poder ter certeza de que o Senhor, por causa de Jesus, nos acolhe em Tua presença e nos perdoa todos os nossos pecados. É bom, Senhor Deus, saber que podemos chegar diante desse Deus maravilhoso, grandioso, Criador, Deus soberano, reto juiz, e sermos por Ele acolhidos e justificados dos nossos pecados e culpas. É bom sentir a redenção de Cristo Jesus em nossos corações. Nós já chegamos nesse momento agora, desejosos de que o Senhor nos fale ao coração. Colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, Senhor Deus. Aqueça o nosso coração. Abra os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua palavra, Senhor. E nos transforme. Toque a nossa vida. Nos faça sair daqui diferentes de como chegamos. Nos faça sair daqui entusiasmados, apaixonados por viver o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado por esse privilégio e fale a cada coração aqui presente. Tu conheces cada vida, Senhor Deus. Fala, pois, a cada um segundo as suas necessidades. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Meus amados, nós começamos, então, na exposição desse texto, e estamos vendo que isso se dá no início do ministério de Jesus, quando ele vem a João Batista, que chamava as pessoas a arrependimento do Jordão, e Jesus se apresenta para ser batizado. João resiste a princípio, dizendo que o batismo que ele pregava era batismo de arrependimento, que Jesus não precisava disso, que João é que precisava ser batizado por Jesus. O Senhor diz a João que João é para que se cumpra a Escritura, e ele então é acolhido, é batizado por João diante de toda aquela multidão. João havia declarado, quando viu Jesus se aproximar, que eis aí aquele a quem eu prego, daquele a quem eu fui enviado para endireitar o caminho para que ele pudesse vir e inaugurasse o reino. Ele é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, apontando para o fim de Jesus e a razão da sua encarnação. Ele veio para morrer naquela cruz. Jesus é batizado por João. E ao sair da água, acontece algo maravilhoso, espetacular. O céu se abre. O Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus em forma de uma pomba. E uma voz dos céus declara para todos aqueles que estavam ali: Este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Daí se dá início ao ministério de Jesus, ao ministério público de Jesus. Ele é levado pelo Espírito Santo até ao deserto. Passa ali um tempo de 40 dias em oração, buscando a Deus, preparando-se para enfrentar os 3 anos que viria pela frente, preparando-se para enfrentar a cruz. E durante esses 40 dias que ele busca a Deus em oração e em jejuns, ele é tentado pelo diabo. Nós já vimos isso aqui. Ele é tentado em várias áreas de sua vida. E nós temos aprendido que Deus usa essas situações na vida de Jesus, como o próprio pastor Lutero hoje pela manhã nos enfatizou,
pelas 3 vezes ou 4 que ele pontuou do texto que ele estava expondo, que Jesus sempre é o nosso modelo, sempre é o nosso referencial. Então, quando você colocar os seus olhos no Evangelho, saiba que Jesus estava treinando, preparando, habilitando aqueles 12. E tudo isso ficou registrado por intenção de Deus, por inspiração do Espírito Santo, para também o meu treinamento, o seu treinamento, para sermos discípulos de Jesus. Aprendamos então com Jesus como lidar com as situações da vida, como lidar com os desafios, como lidar com as oposições. Qual é, de fato, o nosso papel nesse mundo? Para que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo? Nos entregando esse ministério da reconciliação. Jesus vai ser nosso referencial. Quer aprender a viver a vida? Olhe para a vida de Jesus. Quer aprender a ser alguém que dá ao coração do seu Deus graça e alegria? Viva a vida de Jesus, pois a palavra de Deus nos ensina que deve haver no nosso coração os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Que nós temos que imitá-lo, que ele é o nosso referencial e mestre. Jesus, então, nos ensina lá no deserto como devemos enfrentar as tentações que nos serão postas diariamente. Em que áreas da nossa vida seremos tentados? E como ele reagiu, como devemos reagir? Conhecendo a palavra, colocando a palavra de Deus como base da nossa vida. Ele saiu vitorioso. E a Bíblia nos ensina que ao sair da Galileia, no poder do Espírito Santo, Jesus regressa, ao sair da Judéia, Jesus regressa para a Galileia, para a sua terra, e vai a Nazaré. E vimos no domingo passado a sua ida a Nazaré, a sua pregação, a sua rejeição, que a multidão se maravilhou das suas palavras, mas ao mesmo tempo, quando foi confrontado em seus pecados, se encheram de ira contra o Senhor e tentaram matá-lo. Ele se retira de Nazaré e vai a Cafarnaum, ou volta a Cafarnaum. Ele vivia em Cafarnaum nesse momento, foi a Nazaré, sua cidade natal, cidade dos seus pais, né, para que pudessem pregar naquela cidade. De volta a Cafarnaum. Tudo isso na região da Galiléia dos gentios, onde ele escolhera para desenvolver o seu ministério. O verso 31 ao verso 37, Jesus nos ensina que ele tem autoridade sobre os seres espirituais. No verso 38 ao verso 41, ele nos ensina que ele tem poder sobre a natureza, sobre as doenças que assolam a humanidade. No verso 42 ao verso 44, ele nos ensina que esse poder que ele tem sobre os seres espirituais e sobre a vida, ele nos deu essa autoridade para que em seu nome a gente possa socorrer a humanidade aprisionada pelo pecado, sujeita aos limites, à morte e à doença, e que a gente vá a outros povos para anunciar o Evangelho. Deixe-me então concentrar com vocês nesse primeiro momento, do verso 31 ao verso 37, quando em Cafarnaum ele desce e na cidade da Galileia de Cafarnaum ele ensina no sábado, vai ao templo, vai à sinagoga, a sinagoga em Cafarnaum, e lá na sinagoga em Cafarnaum ele ensina a palavra de Deus ao povo. Sua doutrina maravilha as pessoas, diz o texto. A sua palavra era como quem tem autoridade, não como os religiosos da época, que viviam uma vida incoerente, ensinavam uma coisa, mas a vida deles não condizia com aquilo que eles ensinavam. Jesus impactava as pessoas, porque o seu ensino era com vida, era como alguém que tinha autoridade. E não custou muito, e isso não é comum. No meio da sinagoga, aparecer alguém possesso de um espírito de demônio imundo, diz o texto, bradando em alta voz, perturbando o ambiente de culto.
Nós temos conhecimento que a Galileia era uma região de Israel onde não havia muita riqueza, não havia muita educação, não havia prosperidade, não havia vida religiosa ou espiritual, que a elite de Israel se concentrava na Judéia, principalmente ao redor da cidade de Jerusalém. Mas Jesus, quando faz uma opção a quem ele vai pregar o evangelho, ele opta pela Galileia, a Galileia dos gentios, lugar onde as pessoas não tinham um zelo muito forte espiritual, onde as pessoas eram escravizadas por manifestações espirituais malignas, onde havia muitas pessoas paralíticas, coxas, cegas, onde havia muita pobreza, onde havia muita miséria. E Jesus opta por estar ali. E muitas vezes foi acusado pelos da Judéia, pelos religiosos da Judéia, de sentar-se à mesa com pecadores e publicanos, de ser um homem que escolhe a ralé. E ele rebate a esse preconceito, dizendo para aquelas pessoas que um médico não vem para quem é são, e sim para quem é doente. Eu não vim chamar justos. Se vocês se consideram assim, então o meu evangelho não é para vocês. Eu vim chamar pecadores a arrependimento. E, evidentemente, nós encontramos o maior grupo de oposição a Jesus não é o povo, não é a população sofrida, cometida por esses males, é sim as autoridades religiosas, arrogantes, cheias de si mesmo, se achando justas aos seus próprios olhos, colocando em sua conta espiritual virtudes e comparando-se com outras pessoas que não tinham isso, se achavam melhores do que as outras pessoas. E Jesus diz que essa arrogância, essa atitude, não cabe verdadeiramente a pessoas que querem seguir ao Senhor. Que a primeira bem-aventurança de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, a primeira característica de caráter de um verdadeiro discípulo é a consciência de que ele é espiritualmente um miserável, que não tem o que oferecer a Deus, e por isso lamenta e chora a sua condição. E se torna mansa no trato com Deus, porque não tem o que reivindicar de Deus. Só tenho que agradecer a Deus por aquilo que o Senhor fez. É por isso que no meio de uma sinagoga aparece alguém endemoniado. Isso não era comum, era algo impensável na região da Judéia, que não era uma região acometida por esses desmandos espirituais. Mas na Galileia dos gentios, era um povo entregue a tudo isso. E os demônios perturbavam, atormentavam as populações daquela região. E numa situação como essa, Jesus ensinando na sinagoga, logo de cara aparece alguém em possesso de um espírito imundo. E brada em alta voz, perturba o ambiente. Tira a paz de um ambiente de ensino e instrução. E vem dizendo assim, verso 34, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui para condenar-nos, para nos fazer perecer ou perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Era esse o testemunho da pessoa possessa ou dominada por um espírito maligno. O que o Senhor quer nos ensinar com isso, meus queridos? Vimos hoje um pouco pela manhã que ser um discípulo de Cristo não é somente ter uma fé ou uma consciência ou um conceito correto acerca de quem Jesus é. Tiago afirma no capítulo 2 do seu livro, da sua epístola à igreja, no verso 19, que se nós cremos em Deus, ele está contra-argumentando com as pessoas religiosas que viviam uma fé conceitual correta, mas uma prática de vida incoerente com aquilo que diziam crer.
ele diz: a fé de vocês é morta, não tem valor algum. Porque uma fé, mesmo que toda correta na sua expressão, na sua confissão, que não tem uma vida movida por essas verdades, não pode se arvorar, garantir e dizer que é alguém de fato de verdade, nascido de novo. E Tiago usa esse termo dizendo que crês tu em Deus, fazes bem, porque é real, é verdadeiro, ele existe. Mas até os demônios creem e tremem diante desse Deus. É interessante o texto porque há um contraste com a estada de Jesus na sinagoga em Nazaré. Porque ele pregou, as pessoas se maravilhavam do seu ensino, mas tinham um coração endurecido e não creram. E tentaram matá-lo. Há uma dificuldade na humanidade caída de crer em Jesus como seu Senhor, de reconhecê-lo como Deus, de admitir a suficiência do seu sacrifício. Nós percebemos isso nas experiências lidando com pessoas religiosas que não são cristãs verdadeiramente. Porque falando genericamente acerca de Deus, todo mundo crê. Mas quando estreitamos a conversa e falamos de Jesus, da sua obra, da sua suficiência na cruz, aí nós vemos as reações. Incomoda, inquieta. E há uma dificuldade humana, por causa da natureza caída, de se quebrantar diante de Deus e de reconhecer a sua real condição de pecado. Há dúvidas, há questionamentos. Jesus, diante dos seus discípulos, das pessoas, aqui mesmo, eles se maravilhavam da sua palavra, do seu poder, da sua autoridade, mesmo sobre os espíritos malignos, e diziam: que palavra é essa? Que ele manda e os demônios ordenam, obedecem. Muitas vezes, quando Jesus parou a tempestade no mar, os discípulos diziam: quem é este que até o mar lhe ouve? Jesus questiona os seus discípulos o que é que as pessoas, depois de 3 anos de ministério, o que é que as pessoas dizem acerca de mim? E a gente vê a dificuldade das pessoas de reconhecerem quem ele é de fato e verdade. Ele é como um grande profeta, ele é a semelhança de João Batista, de Elias, mas não reconheciam de fato que ele era o Messias prometido, o Cristo prometido de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Há uma dificuldade na natureza humana, enquanto caída, de reconhecer a Jesus como Senhor, como Deus, como aquele que foi enviado para morrer numa cruz, pagando o pecado do homem. Mas isso não é dificuldade para os espíritos malignos caídos. Eles sabem quem é Jesus. O pastor Lutero, nos trazendo a palavra hoje pela manhã, uma das ênfases que ele colocou aqui é que a igreja precisa saber em quem crê. Porque essa é a sua fortaleza, a sua esperança. A afirmação de Paulo diante da perseguição: eu não me envergonho do Evangelho, mesmo apesar das coisas que temos sofrido por ele, porque eu sei em quem tenho crido. A afirmação desses espíritos malignos, dessa pessoa possessa, desse espírito imundo que estava sobre a pessoa é essa: bem sei quem és. Não há nenhuma dúvida quanto aos espíritos malignos que atuavam e que agiam naquela região. Eles tinham consciência de quem Jesus era, o Santo de Deus. E Jesus os repreende, porque ele não quer esse tipo de lobby ou de propaganda. Certa feita, no livro de Atos, numa das viagens missionárias, o apóstolo Paulo teve por alguns dias uma pessoa possessa de um espírito maligno, falando em toda a cidade: estão aqui os servos de Deus que vieram aqui para pregar a verdade de Deus. E Paulo repreende, porque não quer esse tipo de exposição ou propaganda. Hoje em dia, pastores e igrejas que têm projetos próprios e pessoais gastam uma fortuna de dinheiro em canais de televisão, em propaganda,
para fazer conhecido o seu nome, o seu ministério, as suas igrejas. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, tinha gratuito isso, por boca de demônios, anunciando às pessoas. Verso 41, se repete isso outra vez: tu és o Filho de Deus. Verso 34, sabemos quem és, temos certeza do quem és, tu és o Santo de Deus. E a atitude de Jesus, tanto no verso 35 como no verso 41, é repreender: cala-te. Não há nenhuma possibilidade de haver essa associação. Não há necessidade nenhuma dessa propaganda. É interessante, João Batista, quando iniciou seu ministério, viveu toda a sua vida, possivelmente, num mosteiro essênico, uma vida reclusa, dedicada e consagrada ao Senhor, aprendendo da palavra, vivendo a vida de oração, sem contato com as populações urbanas da sua época, viveu no deserto. E ao iniciar o seu ministério, não foi às cidades. Ficou no deserto da Judéia, à beira do Jordão, pregando. Quem quisesse vir ouvir, vinha. Não há necessidade alguma de fazermos qualquer tipo de propaganda para tornar célebre o nosso nome ou a nossa causa. Jesus não tem nenhum interesse que os demônios fizessem esse tipo de propaganda. Ele sabia que eles sabiam quem era ele, mas não queria esse tipo de associação. Jesus o repreendeu, dizendo, verso 35, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Nós vimos também aqui com vocês, alguns domingos atrás, quando o Senhor Jesus, na terra dos Gadarenos, ao chegar lá, quando atravessou o mar da Galileia, quando fez o mar se aquietar, os discípulos, quando estava saindo das multidões que não lhe deixavam em paz, nem dormir, ele atravessou o mar com os seus discípulos para o outro lado, para uma terra pior do que a Galileia, no que diz respeito à ação dos espíritos malignos. Encontraram de imediato um jovem possesso de uma legião de demônios que viviam em cemitérios. E eles tinham medo disso. E o Senhor vai para ali e os demônios dizem: não nos tire dessa terra. Pediram para ser colocado nos porcos e os porcos se precipitaram num desfiladeiro. As pessoas daquela região, ao verem esse poder de Jesus, disseram a ele: sai daqui, nos deixe em paz. Nós não queremos o Senhor aqui. E faziam isso por temor das represálias dos espíritos malignos. Faziam isso porque não confiavam na suficiência do Senhor para protegê-los. É interessante que o texto aqui diz que aquele demônio esbravejou, aquele demônio fez uma ciranda, aquele demônio causou um problema muito sério, lançou o rapaz por terra, mas saiu dele sem lhe fazer mal. O Senhor quer nos ensinar aqui que Ele tem de fato e verdade autoridade sobre esses seres espirituais. Que aquela pessoa que está nas mãos do Senhor não tem o que temer com essas ações malignas. Que o diabo, Satanás, com seus demônios, não podem fazer absolutamente nada contra um servo do Senhor. E se o Senhor assim o permitir, Ele tem um propósito nessas coisas. Que há segurança plena nas mãos do Senhor, debaixo do Senhor, na sombra da sua cruz. Diz o verso 36 que todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem.
e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. E me vem à mente a situação ocorrida com aqueles 7 filhos de um judeu que eram exorcistas, que ouviram e viram Paulo, debaixo da autoridade de Jesus, expelir e repreender demônios. E eles ficaram encantados com aquilo, porque eles dedicaram a sua vida a expulsar demônios. Eles eram exorcistas. Mas eles sabiam o trabalho que dava. E sabiam o que tinham que fazer para conseguir acalmar o demônio na vida de alguém. Mas Paulo, com uma palavra, repreendia os espíritos malignos e eles lhes obedeciam. E eles ficaram impactados por isso. E disseram, então, vamos fazer a mesma coisa que ele. Vamos usar a mesma fórmula, o mesmo método que ele usou. Ele repreendia os demônios em nome de Jesus, então vamos fazer isso. E saíram lá os 7 filhos daquele judeu exorcista e foram repreender alguém possessa por um espírito maligno. Diz o texto da palavra de Deus que os espíritos malignos se levantaram contra aqueles 7 e bateram neles, e machucaram eles, e saíram quase correndo desnudos dali. E a palavra deles era essa, para aqueles que queriam repreendê-los em nome de Jesus: sabemos quem é Jesus, a quem Paulo prega. Mas vocês, quem são? O que o Senhor quer nos ensinar aqui é que Ele, Jesus, tem autoridade sobre os espíritos malignos. Mas não é somente a autoridade pelo fato dele ser quem Ele é, Deus. Mas é a autoridade que Ele conquistou e definitivamente conquistaria, porque sendo Ele Deus, se fez carne, se deu para morrer numa cruz, para vencer o nosso maior inimigo que foi introduzido nesse mundo por Satanás quando conduziu o homem à desobediência. Ele morreu na cruz para pagar o preço do meu resgate e do resgate do ser humano. Ele venceu a morte, ressuscitou da morte para nos dar a vitória. E disse aos seus discípulos ao final, depois da sua ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Com base nisso, vão e façam discípulos. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês terão poder para libertar pessoas das mãos do inimigo, das mãos do diabo. Era isso que ele estava didaticamente ensinando aos seus discípulos. Eu tenho autoridade sobre os espíritos malignos. Doutra feita, ele pegou 70 dos discípulos, de duplas, e mandou que eles fossem e anunciassem o evangelho nas cidades. E eles voltaram entusiasmados, dizendo: até os demônios se nos submetem pelo poder do teu nome, Senhor. E ele diz: se alegrem, não porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que ele quer enfatizar, meus irmãos, é que nós recebemos dele essa autoridade. Não para estar brincando ou enfrentando demônios, mas para estar libertando pessoas das suas mãos, pelo poder do Evangelho, sem temor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a missão confiada à igreja, porque a igreja está indo na autoridade do Senhor Jesus. A autoridade essa conquistada na cruz. Verso 38, ele passa a nos informar, passa a nos dizer que saiu da sinagoga e foi à casa de Pedro, de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, acamada, acometida de uma febre muito alta. E rogaram a Jesus por ela, pediram ao Senhor por ela. E o Senhor, inclinando-se para ela, repreendeu a sua febre, e esta deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. E o Senhor ensina aos seus discípulos que ele tem autoridade sobre as enfermidades. Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quando ele agia dessa forma,
quando ele demonstrou sua autoridade sobre os espíritos malignos, quando ele demonstrou sua autoridade sobre a natureza, mandando cessar uma tempestade, quando ele demonstrou autoridade sobre a enfermidade no corpo físico, curando a febre da sogra de Pedro, o que ele está dizendo para os seus discípulos é que confiem em mim. Saibam que eu tenho poder, que me foi dada autoridade nos céus e na terra. E que eu passo essa autoridade a vocês. Verso 40, ele enfatiza o que ele quer colocar na nossa mente. Verso 40 e 41, ao pôr do sol, demorou-se toda a noite, porque quando ele fez aquele milagre de curar a sogra de Pedro, diz o verso 39 que multidões traziam, vinham a ele. O verso 40, ao pôr do sol, ao final da tarde, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Mateus capítulo 4 nos fala exatamente disso, de que o ministério de Jesus era esse: sair ensinando nas sinagogas. É um texto paralelo a esse. Verso 23 de Mateus 4. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando nas praças o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. É a mesma ênfase que dá o verso 40 e 41. Faz uma distinção entre enfermidade física e tormentos espirituais, de pessoas que são acometidas por essas ações malignas, que perturbam, que confundem, que transtormentam a alma. E ele libertava essas pessoas dessas ações malignas, e ele curava as pessoas das suas moléstias e enfermidades. Ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre os seres celestiais. E finalizando, diz o verso 42 que sendo dia, ou seja, ele passou do pôr do sol até o dia, atendendo essas pessoas, curando essas pessoas, libertando essas pessoas das suas doenças e tormentos. E sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam e foram até junto dele, instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, e veio para a Judéia para anunciar o evangelho. Meus amados, é interessante quando a igreja em Jerusalém, após a ressurreição de Jesus, recebe dele a missão de que, baseado naquilo que eu conquistei na cruz, conquistei toda a autoridade sobre os céus e a terra, tenho autoridade sobre os espíritos malignos, tenho autoridade sobre as doenças e o sofrimento da humanidade. Vão baseado na minha autoridade e façam discípulos. Convide as pessoas a crerem e a seguirem Jesus. Essa é a missão que o Senhor confiou à igreja. O Senhor nos diz, por boca de Paulo, escrevendo aos Coríntios, que Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu essa palavra e esse ministério da reconciliação. Que essa é a nossa missão. E Jesus está ensinando isso aqui aos seus discípulos. As pessoas queriam que Ele ficasse. A igreja, em Atos dos Apóstolos, ao receber essa missão, logo no Pentecostes, quando foram abençoados pela inauguração da era do Espírito, quando viram pelo poder do Espírito Santo pessoas virem à fé e se entregarem a Cristo aos montes,
quando viram pessoas tomarem decisões de não voltarem mais para as suas cidades e países e se ficarem como o corpo de Cristo ali em Jerusalém, quando esse número começou a ultrapassar a casa dos milhares, 3.000, 4.000, 5.000, e esse número não mais se contava, eles não saíram de Jerusalém, estava tão bom daquele jeito, a igreja tão abençoada, tão cheia, tão gostoso o louvor, tão gostoso a palavra apostólica. E porque a igreja não saiu para cumprir a missão do Senhor, ele mandou uma perseguição para fazer com que ela se espalhasse pelo mundo. Porque foi-lhe confiado, não somente, meu querido, como nós fomos desafiados hoje pela manhã, não nos foi confiado tão somente gozar do prazer e do privilégio desse momento de comunhão aqui. É tão bom estar juntos com os irmãos, mas o Senhor nos deu uma tarefa a cumprir. E é a tarefa de nos envolvermos com o projeto do reino de Deus, não somente com os nossos projetos pessoais. Nós temos muitos sonhos enquanto igreja local. Hoje pela manhã eu estava relatando a vocês da alegria que nós temos, da empolgação que nós estamos para construirmos as nossas instalações. De deixarmos de ser uma igreja peregrina para ser uma igreja que tem endereço de forma definitiva. Por que queremos isso? Não porque queremos um templo melhor ou mais conforto, queremos ter mais capacidade de ser útil ao reino. Queremos ser uma igreja relevante aqui nesse lugar. Queremos ser uma igreja que continua. Esses dias o presbitério de Pernambuco me deu uma incumbência de resgatar a história, que nós não temos isso registrado, a gente tem que sair catando de documento, de atas e etc., para fazer um histórico para o nosso estatuto do presbitério. E a gente ralou tanto a camisa para ir atrás, mas quando a gente vai descobrindo o que Deus fez através dessa igreja na história, o que Deus fez através do ministério dos pastores que surgiram daqui dessa igreja, das igrejas que foram plantadas em consequência da ação missionária dessa igreja, da obediência dela à palavra de Deus. E quando vemos que Deus ainda nos dá a graça de sermos produtivos ainda, é nossa responsabilidade, sim, não somente pregar o Evangelho, mas plantar outras igrejas fortes e maduras, que possam multiplicar esse Evangelho onde elas estiverem. E pela graça de Deus, nós estamos fazendo isso, plantando igrejas, estamos vendo os frutos dessas igrejas. Não queremos ser mesquinhos a ponto de termos um grande desafio econômico pela frente e financeiro, e deixar de ver a nossa responsabilidade com a obra missionária. Temos que construir o nosso templo? Temos, e vamos construir. Mas temos que construir o templo de aliança? Temos e vamos construir. Temos que construir Nazaré da Mata? Temos e vamos construir. Temos que construir Vasco da Gama? Temos e vamos construir. E vamos fazer isso para que haja condições da igreja ser uma igreja forte, madura, bem fundamentada, não só por causa de construções, mas por causa de um ambiente que possa servir ao reino de Deus. O Senhor Jesus enfatiza isso. A igreja de Jerusalém não quis sair por causa do conforto, por causa do momento, por causa do ambiente gostoso, de louvor, de igreja. E o Senhor Jesus diz para aquelas pessoas, ensina aquelas pessoas, aos seus discípulos, que Ele tem poder sobre espíritos malignos, que Ele tem poder sobre enfermidades, que Ele tem poder sobre a natureza, e é baseado no poder que Ele tem, que Ele conquistou na cruz, que a igreja devia ir e fazer discípulos. As pessoas pediam a Ele, fica aqui, está muito bem aqui. E Ele disse, não posso ficar. Não posso ficar. É preciso, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. A razão de ser de qualquer igreja local é essa. A razão de ser da igreja de Jesus é deixar de se envolver com seus próprios projetos pessoais, se eles não estiverem em acordo com o projeto de Deus, para se envolver com esse projeto de Deus. É rearrumar a cabeça, tanto da igreja como das famílias, quanto de você enquanto indivíduo. Eu tenho batido nessa tecla com vocês. Seremos sim pessoas comprometidas com o reino de Deus, quando os nossos projetos estiverem alinhados com os projetos de Deus.
quando os meus sonhos pessoais e particulares estiverem direcionados aos sonhos de Deus. Não viver mais para mim mesmo, mas viver a minha vida para cumprir o propósito que me foi confiado. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos entregou o ministério da reconciliação, para que nós saiamos em nome de Cristo e chamemos os homens ao arrependimento e à vida com o Senhor. É isso que Jesus está mostrando aos seus discípulos aqui. Autoridade sobre espíritos malignos, dado à igreja, para que ela vá e arranque pessoas do domínio de Satanás. Que saiba que a palavra que ela tem para anunciar é poderosa para libertar o homem das trevas e colocar o homem no reino do Filho do seu amor. E ela vá, confiado nessa palavra, vá e faça o bem às pessoas, vá e liberte as pessoas dos seus tormentos e das suas enfermidades. Mas não se acomode, não fique num só local. Olhe para o mundo como o nosso campo de ação e de trabalho. Nós temos que ser bênção em Jerusalém, na nossa cidade, mas temos que ser bênção em toda a Judéia, temos que ser bênção em Samaria, temos que ser bênção até os confins da terra. Que Deus possa nos envolver nesse projeto, que Deus possa cada dia atrair o nosso coração à sua missão, que Ele possa colocar você diante desse desafio de querer viver a sua vida para cumprir aquilo que Ele tem nos chamado a viver. Eu queria convidar vocês, nesse momento agora, a orar ao Senhor, a avaliar a sua vida. Você sabe o Deus que você crê, é esse Deus que tem domínio sobre todas as coisas, que recebeu do Pai a autoridade sobre os céus e a terra. É nele que você confia, é nele que você tem vivido. Segundo, se você tem de fato e verdade obedecido ao seu chamado e ao seu comando, tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele a use para a sua honra e glória, para que Ele use a sua vida como instrumento de graça na vida de outras pessoas. É você, meu querido, alguém frutífero e produtivo para o reino de Deus. Ore ao Senhor e coloque sua vida diante dEle nesse momento agora, meu querido. Pai querido e Deus amado, em primeiro lugar queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite para pedir que nos convença de forma definitiva de que fomos comprados naquela cruz por um preço incalculável. Não dá para mensurá-lo. A vida do teu filho, sendo colocado sobre ele as nossas transgressões e culpas, para que nos fosse imputado a sua justiça e paz. Somos gratos ao Senhor por isso, por termos sido reconciliados com Cristo Jesus, contigo mesmo, Pai, por meio dele. Muito obrigado, porque o Senhor nos confiou uma missão maravilhosa de poder levar essa mesma mensagem que nos transformou para transformar outras vidas. Muito obrigado pela garantia que o Senhor dá à tua igreja, a nós, de que o inferno não terá poder para fechar as portas e barrar esse avanço, essa mensagem. Que o Senhor Jesus conquistou, pelo seu sacrifício na cruz, toda a autoridade nos céus e na terra. Que a gente possa, Senhor Deus, ir confiado nessa verdade. Ir sabendo que o Senhor quer usar a nossa vida para resgatar outras pessoas para Cristo Jesus. E que devemos pregar esse evangelho com ousadia, sabendo que ele tem poder para transformar o coração de um homem. Queremos também te pedir, Senhor Deus, que se há pessoas aqui nessa noite que ainda não foram alcançados por essa graça maravilhosa, que o teu Espírito aplique essas verdades aos seus corações. Que eles possam olhar para a cruz e ver no sacrifício do teu Filho suficiência para perdão dos seus pecados. E entregarem-se ao Senhor e viverem para o Senhor de forma agradecida. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a amar o Senhor, a ser grato ao Senhor
e a andar em teus caminhos. Derrama sobre a tua igreja a graça necessária. Derrama sobre a tua igreja, Senhor Deus, a disposição de poder servir ao reino de Deus. Desperta entre nós pessoas que dediquem a sua vida a alcançar outras vidas longe daqui, Senhor, enquanto nós trabalhamos para alcançar as pessoas dessa cidade. Nos faz uma igreja relevante aqui nesse lugar. Nos faz olhar para fora dos nossos portões, a ter misericórdia das pessoas como o Senhor teve misericórdia. Nos faça, Senhor Deus, não mais viver para nós mesmos, mas viver para servir o outro. E assim seremos de fato e verdade seguidores de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Supre cada uma das nossas necessidades. Entregamos esses desafios que nós temos pela frente, que o Senhor tem posto em nosso coração. Nesses dias difíceis no nosso país. Que o Senhor possa nos dar os recursos necessários para que a gente possa levar a cabo essa boa obra que o Senhor tem nos desafiado a levar. Faz com que, nesse momento que a gente vive enquanto país, sejamos testemunhas fiéis da única coisa que pode trazer esperança à nossa nação: o Evangelho e a graça de Jesus. Que sejamos testemunhas dessa verdade. Que possamos proclamar essas verdades, ó Senhor Deus. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Vamos ficar de pé, meus queridos. Pastor Kleiber vai nos encerrar com a oração final e a bênção apostólica. Pai, te louvamos pelo que ouvimos na tua palavra. E clamamos, Senhor, te rogamos pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça e poder para colocar estas coisas em prática, Senhor. Que através de nós, pessoalmente e também enquanto igreja, haja a libertação dos cativos do diabo. Libertação de pessoas atormentadas por tantos males e que encontrem em Cristo a paz e a salvação para suas almas. Usa cada um de nós, Senhor, pessoalmente, enquanto família, enquanto igreja, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto com um largo e belo sorriso de graça e vos dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.